Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e nesse vídeo eu vim comentar sobre um comentário que eu recebi em alguns vídeos atrás, onde a pessoa se espanta por eu ter dito que não existe testosterona em mulheres. Sim, meus amores, eu já falei sobre isso em vários outros vídeos. Eu sempre recebo esse tipo de comentário, então não é perseguição a essa pessoa em específico, na verdade esse é um comentário que eu já recebi muitas vezes. Eu resolvi vir aqui nesse vídeo, perto do Dia Internacional da Mulher, para trazer de novo esse conceito de que não existe deficiência de testosterona em mulheres. Eu vou separar esse vídeo então na parte técnica inicial e na segunda parte a gente vai fazer algumas reflexões do porquê que esse mito está correndo por aí e está quase se tornando verdade. Por que é tão importante a gente quebrar esse mito e trazer aqui realmente um conceito científico para vocês. Então, primeira coisa, tá? Para a produção do estrogênio, que é o hormônio sexual da mulher cis, né? Que é o hormônio sexual da mulher de uma forma geral, o corpo da mulher cis, para produzir o estrogênio, existe uma cascata, como se fosse uma linha de montagem dessa produção hormonal, que a gente chama de hormoniogênese ou esteroidogênese. E nessa linha de montagem, a gente necessariamente passa pela testosterona para que o estrogênio seja produzido. Então, o primeiro motivo pelo qual a gente pode dizer que não existe testosterona em mulheres é: se essa mulher produz estrogênio normalmente, não tem como ela ter um estrogênio normal e ter baixa de testosterona. Então eu já recebi pacientes assim, eu já recebi relatos assim nas redes sociais, uma mulher que não usa anticoncepcional, que não está na menopausa, que tem a sua produção de estrogênio normal, ou seja, menstrua todo mês, tem o ciclo regular e veio com um exame baixo. Como que explica isso? E aí a gente vai entrar no segundo motivo. O exame de testosterona, as metodologias laboratoriais, né, a forma de medir essa testosterona no sangue, esse exame, essa metodologia não foi feita para detectar níveis baixos, ela foi feita para detectar excesso de testosterona, como acontece, por exemplo, na síndrome dos ovários policísticos. Então, o fato de estar baixo ou abaixo da referência ou perto do limite inferior da referência não significa doença, significa apenas que talvez aquela metodologia não tenha sido suficiente para detectar o que acontece. E além da questão da metodologia, tem um segundo motivo. Lembra que eu falei para vocês que a testosterona é necessária para a produção do estrogênio? A maior parte da testosterona produzida no corpo dessa mulher cis acontece lá dentro do ovário, nem cai para a circulação. Então muitas vezes ela não é detectada no sangue porque o método não é o ideal, porque muitas vezes ela não está nem indo para a circulação, mas a produção corporal está normal e o efeito principal dessa testosterona, que seria ser precursor do estrogênio, está acontecendo normalmente. Então, no caso de mulheres que não usam anticoncepcional e não estão na menopausa e menstruam todo mês, né, regularmente, tem sua produção de estrogênio normal, esquece esse negócio de que testosterona está baixa é deficiência, não existe. Aí a gente vai passar para as mulheres que usam anticoncepcional. Quando a gente usa um hormônio de fora, como é, por exemplo, a pílula anticoncepcional, que é a base de um estrógeno, né, um tipo de estrogênio, e de um progestágeno, que é um tipo de progesterona, normalmente a produção endógena, que é aquela do nosso próprio corpo, diminui. É normal, porque se a gente já está recebendo hormônio de fora, o corpo quer economizar energia e ele para de produzir os hormônios de dentro. E justamente como a testosterona, ela é uma das principais funções dela no corpo da mulher cis, é ser precursor do estrogênio, e o corpo parou de produzir estrogênio, seja pelo uso do anticoncepcional, seja na menopausa, né, pela falência ovariana, é natural que os níveis de testosterona também caiam, assim como no caso da menopausa, os níveis de estrogênio endógeno, e no caso da mulher em uso de anticoncepcional, o que a gente está dosando não é a produção, e sim talvez o estrogênio que ela esteja tomando na pílula. E essa testosterona está baixa, isso também não significa doença, é apenas uma situação fisiológica. Na verdade, o que realmente compromete a saúde da mulher é a falta do estrogênio no caso da menopausa, né? Então, menopausa, uso de anticoncepcional, é esperado que os níveis de testosterona caiam porque os níveis de estrogênio também caíram. E estar baixo no sangue não significa que isso é algo patológico que precisa ser tratado. Na verdade, o que pode necessitar de tratamento é a reposição do estrogênio, que é o que a gente faz na menopausa. Inclusive, tem um vídeo
maravilhoso, super completo, falando tudo sobre menopausa, inclusive o uso de testosterona em mulheres na menopausa aqui no canal. Vou deixar ali na descrição do vídeo aqui pra vocês, pra quem quiser aprofundar no assunto menopausa. Mas o assunto hoje é testosterona. Então, quando eu digo que não existe deficiência, eu vou aprofundar um pouco agora, eu vou precisar muito da sua atenção, tá? Nosso corpo, ele tem alguns hormônios que são muito importantes para nossa sobrevivência aguda. Existem outros hormônios que são muito importantes, mas não tão importantes para a sobrevivência assim. No caso dos hormônios sexuais, né? Eles são importantes para a sobrevivência da espécie, mas não para a sobrevivência aguda do indivíduo. E a gente tem outros hormônios que auxiliam, mas que não são tão essenciais assim como os nossos hormônios principais. Então existe sim uma hierarquia de hormônios no nosso corpo. Então, por exemplo, um hormônio insulina, ele é essencial à vida. Um hormônio cortisol, ele é essencial à vida. O hormônio da tireoide, ele é essencial à vida e eles precisam ser repostos quando existe doença, quando existe falta desse hormônio. Os hormônios sexuais não necessariamente precisam ser repostos, ainda que a falta deles prejudique várias questões de saúde, mas eles não são essenciais à vida. Tanto que, por exemplo, a gente tem casos de mulheres pós-menopausa que não podem usar hormônio porque, por exemplo, tiveram câncer de mama e que vão conseguir ter uma boa saúde tomando certos cuidados. Então, a falta do estrogênio, ela causa, sim, impactos na saúde, mas ela a pessoa não vai morrer por causa da falta desse hormônio. Assim como os hormônios sexuais, existem outros hormônios que são ainda mais auxiliares. Isso não significa que eles não sejam importantes, mas isso significa que não necessariamente a falta deles precisa ser reposta. Um exemplo disso é o DHEA, que é um outro hormônio que foi mencionado nesse comentário que eu falei aqui pra vocês. O DHEA, ele é também um precursor na produção dos hormônios sexuais, tanto da testosterona quanto do estrogênio. Ele é um andrógeno fraco, ele é produzido na adrenal. E no caso, por exemplo, de mulheres na pós-menopausa em uso de anticoncepcionais, que tem a produção de testosterona reduzida, o DHEA, principalmente a androstenediona, mas também o DHEA, eles conseguem suprir essa necessidade de andrógeno que o nosso corpo tem, porque é uma necessidade muito pequena. Lembra que o andrógeno ele não é essencial à vida, né? Mas é interessante que, apesar de as pessoas acharem que precisa repor DHEA, não precisa. Mesmo em pessoas que têm insuficiência adrenal, que é a principal glândula que produz esse hormônio, na verdade esse pré-hormônio, mesmo em pessoas com insuficiência adrenal, foram feitos estudos que precisam repor o cortisol, por exemplo, foram feitos estudos que mostrou que usar ou não usar o DHEA não muda seus desfechos clínicos, não muda a qualidade de vida. E aí a gente vai entrar na segunda parte desse vídeo, que é por que tá tão na moda? Porque assim, se a ciência e a fisiologia mostram que não é necessário repor testosterona em mulheres porque não existe deficiência, a gente só repõe o que está deficiente, né? Se não existe deficiência, a gente não precisa repor. E que não é necessário dar testosterona para mulheres. E mesmo DHEA não é necessário repor, mesmo em quem tem insuficiência adrenal, por que isso tá tão na moda? Eu acho interessante que quando a gente fala dos sintomas dessa possível deficiência, né, são sintomas muito genéricos, muito inespecíficos, que podem estar presentes em diversas condições e podem estar acontecendo por várias causas diferentes. E são sintomas que são extremamente prevalentes na população atualmente, por exemplo, o cansaço, a fadiga, por exemplo, a baixa libido. O próprio estresse crônico pode ser causa disso, outras condições de saúde podem ser causa disso. Só que quando você dá hormônio para uma pessoa, mesmo que ela não tenha deficiência, ela vai ter efeito. Então sempre que você dá insulina para alguém, a sua glicemia vai baixar, independente se essa pessoa tem diabetes ou não. Se eu der hormônio tiroidiano para alguém, esse corpo vai se acelerar, a frequência cardíaca vai aumentar, a pressão vai aumentar, a temperatura do corpo vai aumentar, mesmo que essa pessoa não tenha hipotireoidismo. E se eu der hormônio sexual para alguém, a pessoa vai ter os efeitos desse hormônio. Isso não significa que ela precisava, isso não significa que ela estava em deficiência e, mais importante, isso não significa que ela está livre de efeitos colaterais. Então, ter um exame de testosterona baixo, imagina uma mulher que está cansada, que está com baixa libido, que está estressada, que está, enfim, com várias condições de saúde que podem estar explicando esses sintomas que não foram diagnosticadas, ou melhor, até com várias situações de vida, com várias sobrecargas na vida pessoal,
profissional que podem estar explicando esses sintomas e ela vai lá e ela usa testosterona. É claro que ela vai perceber uma melhora inicialmente. Isso é um tipo de comentário que eu recebo muito nesses vídeos quando eu digo que não existe deficiência de testosterona em mulheres. Ah, mas eu usei e eu me senti bem. Sim, você vai se sentir bem. Isso não significa que testosterona é bom. Isso não significa que é a melhor coisa que você pode ter feito pela sua saúde. Isso não significa que você não vai colher as consequências desse uso lá na frente. Muito pelo contrário, né? Isso só significa que o hormônio vai ter efeito. Em alguns casos, é possível usar testosterona? É possível. Em mulheres, numa situação específica chamada síndrome do desejo sexual hipoativo, que é um diagnóstico de exclusão, e eu vou falar sobre libido no próximo vídeo. Mas, ainda assim, nesse caso específico, a testosterona não é a primeira linha de tratamento. E ela só deve ser usada quando tudo mais falhou e quando essa paciente está adequadamente estrogenizada, ou seja, o hormônio da libido feminina é o estrogênio. E o estrogênio tem que estar presente para a testosterona funcionar. Só que a gente sabe que também existe um efeito placebo. A gente sabe que também existe um efeito de confiar em profissionais ou até em pessoas não profissionais de saúde que estão por aí nas redes falando de um jeito extremamente sedutor, ou até de outras pessoas que disseram que foi muito legal. A gente sabe que isso tá nas redes falando sobre qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente sabe que um bom marketing vende qualquer coisa. Batom emagrecedor, né? Fórmula da felicidade. A gente sabe disso, a gente vira e mexe e vê essas coisas. E o que mais me preocupa e o motivo pelo qual eu me considero uma ativista contra essa glamorização da testosterona e contra esse uso indiscriminado de testosterona é justamente porque acho que as pessoas que são mais impactadas por esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo extremamente sedutor, são as pessoas que estão em sofrimento. Porque não é legal você levar uma vida com fadiga, não é legal você levar uma vida em que você não tem libido, em que você não tem desejo, não só o desejo sexual, mas o desejo pela vida como um todo, né? E isso é uma coisa que a gente está vendo muito entre as pessoas por questões econômicas, por questões de saúde, pós-Covid, pós-pandemia, tem tanta coisa acontecendo. E você pegar uma pessoa que está vulnerável e oferecer um milagre, é super antiético, mas ao mesmo tempo tem um alto índice de sucesso, porque você geralmente as pessoas dizem, eu vou resolver o seu problema coloca sintomas muito presentes, muito frequentes na população, que podem ser causados por várias coisas, e dá uma solução, entre aspas, milagrosa, e que a gente sabe que a curto prazo vai ter efeito e vai melhorar. Mas isso não significa que isso é seguro para aquela pessoa, isso não significa que isso vai trazer realmente saúde, vitalidade, longevidade a médio e longo prazo e principalmente segurança. Então, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Nada disso que eu tô falando aqui é opinião pessoal. Tudo que eu tô falando para vocês está embasado em artigos científicos e posicionamentos oficiais de sociedades respeitadas do mundo inteiro, não só do Brasil. Vou deixar aqui na tela para vocês as referências que eu usei. Quem é profissional de saúde aí que quiser, né, enfim, printa a tela, dá um pause, printa a tela e vai atrás das referências. Então, mais uma vez, gente, infelizmente eu não tenho, enfim, o floreio ou a forma sedutora de passar a informação do que essas pessoas que são, né, entre aspas, as pessoas que estão falando o contrário do que eu falo aqui pra vocês. Aqui o canal, vocês sabem que a gente é super simples, a gente trabalha com o que a gente tem, o objetivo é só tentar levar a informação de qualidade pra vocês de um jeito que seja fácil de entender pra todo mundo. E mais uma vez eu faço um apelo, por favor, não divulguem e não compartilhem conteúdos que façam apologia à testosterona. A testosterona é coisa muito séria e mulheres cis não deveriam usar. Não da forma como está sendo usado hoje. Pode ser usado? Pode. Deve ser usado? Nem sempre. Bom, meus amores, eu fico por aqui. Se ficou ainda alguma dúvida sobre a testosterona, deixa aqui nos comentários. A gente tem uma playlist inteirinha só falando de testosterona. E se precisar, eu faço mais tantos vídeos forem necessários pra gente desmistificar e quebrar esses mitos. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha pra mim e compartilhar com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Se inscrever no canal e acompanhar a gente também nas outras redes sociais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!